Estamos ao vivo, Carla. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Ótimo. Boa noite, galera. Gente, vamos só aguardar um minutinho, Carla, esperando a galera entrar no nosso webinar room. Perfeito. Olá, olha, tanta gente, nem um minuto que a gente está ao vivo, já tem 121 pessoas. E o Elton Caramba! falou que sofre de ansiedade. Gente, enquanto estamos esperando, manda para nós no chat da onde vocês estão assistindo o nosso webinar de hoje, qual estado, para nós descobrir a geografia do webinar. Boa noite, Lucas, Fernanda, Felipe. Nossa, muita gente mesmo. Contem pra gente da onde vocês estão. Olha, Floripa, tem Floripa, cara. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Olha, quase o Brasil inteiro tá assistindo. Eu vi o pessoal do Ceará também ali, duas cidades diferentes, inclusive. Nossa, que legal. Eu acredito que nós podemos começar, gente. Hoje o webinar vai ser diferente, super interessante. E com certeza, se você tem interesse por área de TI, especificamente por área de UX Design, você está na hora certa e no lugar certo. Tema do webinar de hoje: como usar UX para influenciar e promover experiências com produtos digitais. Mas antes de tudo, gente, pelo amor de Deus, vamos verificar se está tudo funcionando, tudo certo. Você está conseguindo me ver a cara, estão ouvindo a gente bem? Podemos continuar? Manda no chat para a gente saber se está tudo ok. Sim, tá tudo certo, podemos continuar. Gente, não esqueça de pegar caderno e caneta, porque eu tenho certeza absoluta que hoje a Carla vai compartilhar várias dicas que vocês vão conseguir aplicar na prática depois. E contem aqui pra gente no chat se vocês já trabalham, vocês estudam, estão em casa pensando em migrar para a área de UX. Como é que está a situação de vocês, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Enquanto isso, Carol, por favor, lê as respostas para mim. Eu vou apresentar a nossa escola bem rapidinho. Somos escola online das profissões digitais, que se chama Mentorama. Hoje em dia, nós temos mais do que 3 mil alunos, olha que legal, com mais de 40 programas de ensino dentro, divididos em 4 direções de estudos. Porém, estamos prontos para oferecer formato de treinamento exclusivo, revisão especializada de tarefas de casa e suporte contínuo ao aluno. Garantimos a qualidade e hoje, somente para vocês que assistiram o nosso webinar, vamos ter uma chuva de surpresas no final, com descontos e mais uma surpresinha. Então, se fosse no seu lugar, eu ia ficar até o final, então fique. E também gostaria de perguntar qual é a sua expectativa com este webinar. Que, com certeza, se vocês estão aqui hoje, você tem um sonho, objetivo. Conta aqui pra gente poder saber melhor. Enquanto isso, queria mostrar para vocês esses slides explicando por que a Mentorama é diferente das outras escolas. Então, os mentores e as mentoras da Mentorama não somente são as pessoas que têm a experiência na área da pedagogia, mas as pessoas que colocam mão na massa todos os dias e trabalham para as maiores empresas brasileiras e mundiais. Olha aqui que legal, PicPay, Vivo, iFood, Oasis, e muito, muito mais. Coloquei aqui um slide só para não demorar muito. E também queria mostrar para vocês o que você ganha participando no webinar. No final, nós vamos ter a parte das perguntas e respostas, onde a Carla vai tentar tirar todas as suas dúvidas e responder as perguntas. Também, no final, vou disponibilizar para você o link para certificado de participação, para dar aquele gás no seu currículo. Você sabe que a situação no mercado brasileiro é tenso hoje, no mercado de trabalho, porém, cada certificado vale a pena. E, como que eu falei, eu estou muito animada hoje, porque no final nós vamos ter uma promoção super diferente. Então, fique até o final, porque tem muita coisa boa. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Anastácia Martins, eu trabalho na Escola Mentorama e agora vou apresentar a nossa mentora. Vocês que têm interesse, eu acredito, se vocês já se interessam por área de UX, já conheçam a Carla Debona, que também, inclusive, é a mentora do nosso curso de UX, e também gostaria de soltar um fato aqui super interessante. Vocês sabiam que
em 2017, a Carol já foi considerada pelo site UX Collective como uma das 40 mulheres mais geniais no mundo de UX. Olha, hoje temos uma participação super especial. Sim, concordo com o Eduardo. Carol, isso é sensacional. Então, agora, Carol, eu estou passando a palavra para você. Vamos Muito lá? obrigada. Vamos lá, então. Vamos começar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Enquanto você compartilha a sua tela, eu só vou soltar aqui um pequeno spoiler, gente. Hoje nós vamos ter uma super promoção e as vagas para essa promoção são super limitadas também. Porém, você já pode clicar no botão que vai aparecer no chat e garantir a sua vaga. Gente, não perdem o tempo que eu tô prometendo para vocês que hoje é uma surpresa enorme. Muito bem. Minha tela tá vendo? Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá tudo ok, tudo funcionando. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Bom, para a gente começar a falar sobre esse tópico, eu vou dar um passo atrás e a gente vai começar a passar sobre o conceito de UX. O que é o UX em si? E assim, eu não vou me estender muito nisso, porque é fácil de definir o que é o UX. É muito simples, ele é bem literal, na verdade, se a gente pensar no termo, né, em inglês, user experience, em português, experiência do usuário, basicamente o UX é isso mesmo, é a experiência de quem usa. Então vai ter. E isso, se a gente for parar para pensar, isso existe desde sempre, desde os primórdios. Se existe um objeto, mesmo tira o mundo digital, vai para o mundo físico, se existe um objeto e existe uma pessoa, existe um usuário e existe uma relação entre eles, vai acontecer uma experiência, seja essa experiência boa ou ruim. Então, é fácil de definir o conceito de experiência do usuário. O que a gente tem que ter, talvez, que seja a pergunta de 1 milhão, e é aqui que começa o nosso entendimento de por que o UX passou a ser tão importante, por que todo mundo fala disso, por que está tendo esse webinar, por que você vê um monte de gente querendo migrar para a área, por que é uma área tão quente da tecnologia, por que passou a ser tão importante? Essa é a pergunta-chave. E aí, de novo, se é fácil definir o que é o UX, por que ele passou a ser tão importante? E para a gente entender isso, de novo, volta para o mundo físico, antes de pensar no digital, e passa a entender que a gente sempre tem experiências, boas ou ruins. A gente tem o tempo inteiro alguma experiência acontecendo na nossa vida com produtos que a gente se relaciona. Ah, aquele sapato que é apertado que eu coloquei não foi uma experiência tão boa. A cadeira que eu estou sentada nesse momento, ela pode estar sendo bem confortável ou não. De repente, a gente não estava testando com vocês a questão do áudio e se vocês estavam vendo as telas, para ver se vocês iam ter uma experiência legal no webinar. Então, percebe que tudo é meio relacionado à experiência. E aí, o que a gente tem que ter em mente é que no mundo físico, a gente como usuário é muito legal. A gente é muito gente boa, sabe? Porque quando a gente tem alguma experiência ruim no mundo físico, é muito difícil se livrar de uma experiência ruim no mundo físico. Imagina, e aí para você ficar bem claro isso, imagina que você comprou um sofá. Sofá dos seus sonhos, pagou lá em 10 vezes, várias coisas, chegou o sofá na sua casa. E aí o sofá chegou com defeito. Não é que você não tem o direito de trocar o sofá, você tem o direito de trocar o sofá, é o direito do consumidor. Mas a experiência de ter que embalar aquele sofá ou entrar em contato com a loja, para a loja vir buscar, e ela acertar o seu horário, e acertar, e ver a agenda que ela pode, e você tem que estar em casa, mas você não tinha que estar em casa, você tinha que estar no trabalho, você não tinha. Percebe que é muito complexo quando você tem uma experiência de entrega de produto, de serviço no mundo físico, é muito difícil você se livrar dessa experiência, ou ela passa a ser muito desgastante o processo como um todo. Imagina você num restaurante, veio a sua comida, ela veio fria, aí você pede outra, aí você tem que esperar mais um pouco, etc e tal. Demora até fazer um novo prato. Percebe que, às vezes, você nem é a experiência 100%, mas você aceita aquela experiência. Ah, eu preferia que a carne tivesse um pouquinho mais quente, mas ela não está exatamente do jeito que eu quero, mas até eu pedir outra, eu vou ficar com isso. Você aceita experiências que não são 100% adequadas a você ou do jeito que você esperava que você ia receber. No mundo físico, isso acaba acontecendo o tempo inteiro. E aí, é aqui que a gente começa a falar e a gente começa a perceber por que no mundo digital ela passou a ser tão crucial e tão importante. O que aconteceu é que no mundo digital é muito fácil você se livrar de experiências ruins. Pensa você quantas coisas você deixou de usar ou acessar porque eram ruins de usar. Você não gostou, você deletou o aplicativo, você abriu outra aba e entrou no site do concorrente. E para você fazer isso é muito rápido, você precisa de 3 segundos.
3 segundos você consegue deletar um aplicativo, 3 segundos você consegue abrir uma nova aba e entrar no site de uma outra empresa que te ofereça aquela experiência de serviço. E aí, a partir disso, quando essas empresas começam a migrar os seus produtos, as suas experiências para o mundo digital, elas começam a perceber que a experiência passa a ser muito importante, crucial para que o negócio se desenvolva. E aí a gente começa a perceber que para a gente conceber produto digital, a experiência passa a ser algo que a gente tem que olhar com muito carinho. E a gente não pode, e a gente começa a passar de um conceito de não é o produto pelo produto. E a gente começa a pensar em experiências como um todo. E para vocês terem bem claro isso, e aí assim, tem até um manifesto da Nokia. Nokia é uma empresa que já não existe mais, porque as coisas são muito rápidas no mundo digital, que ela fala, mas nesse manifesto é muito legal, que tem uma frase muito boa que diz: o produto não é o fim em si, mas a porta de entrada para uma infinidade de experiências. E quando a gente fala de experiências, a gente tem que ter em mente que a gente tem um conceito, que é o conceito de ser centrado no humano. Se é centrado no humano, isso significa que eu vou entender o meu usuário, entender as pessoas, entender como elas se relacionam, como elas pensam, como elas tomam decisão, como elas interagem com o celular delas, como elas interagem com o computador, qual é o device que elas têm acesso, qual é, né? Elas têm um computador da Apple, elas têm um computador da Microsoft, elas têm, como é que elas usam Linux, como é que elas interagem com aquilo, qual é a idade delas, como é que elas, qual é o contato que elas têm com tecnologia. Então a gente vai olhar para essas pessoas que são nosso usuário, que a gente identificou que faz parte de quem a gente está tentando resolver o problema, e aí, a partir desse entendimento, que a gente vai construir uma solução, a gente vai construir um produto digital, vai construir essas experiências, né? E aí, quando a gente fala de experiência, o que a gente tem que ter em mente é que, normalmente, a gente vai estar falando de duas coisas. A gente vai estar falando da psicologia, no sentido de eu quero sempre aumentar a motivação do meu usuário para que ele continue querendo usar a minha solução, que continue querendo ter a experiência que ele tem comigo no meu produto, que ele nem cogite a possibilidade de testar um concorrente, já que ele está tão feliz, ele está tão motivado com aquela solução, que ele nem passe na cabeça dele buscar uma outra solução alternativa. Ao mesmo tempo, para aumentar essa motivação, eu vou estar sempre olhando para a usabilidade, que é reduzir a frição, deixar cada vez mais simples, cada vez mais fácil, cada vez mais rápido de usar, cada vez mais intuitivo para mim. E uma empresa que faz isso muito, muito, muito bem feito no mundo, né? Não no Brasil, mas no mundo, é uma tal de Google. Por que eu estou dizendo para vocês que a Google faz isso muito bem? Primeiro que eles se preocupam com a experiência deles de tornar aquilo muito fácil, reduzir a frição para o usuário. Então, é uma interface muito simples, só tem um box, você digita o box e a mágica acontece lá por trás, né, no algoritmo do Google, que tenta te entregar o resultado mais adequado para a busca que você fez. E se você for parar para perceber e observar, eu nem vou entrar, porque não faz parte desse webinar, nem é o foco, eu não vou entrar nas questões éticas em si, mas o que o Google tenta fazer também é colocar, para facilitar para você, quando você começa a digitar, ele começa a sugerir coisas que ele acha que é o que você quer buscar a partir do seu perfil, a partir das suas buscas, a partir das buscas que as pessoas trouxeram, e nisso fica cada vez mais fácil para você. Pode ter uns viés, por isso que eu nem vou entrar nesse conceito, pode ter alguns viés, mas o Google tenta, pensando na usabilidade, tornar aquilo mais intuitivo para você. Outra coisa que ele faz também, muita gente às vezes digita uma palavra com pressa no Google e digita ela errada. O Google ele nem corrige em si, ele fala, olha, eu estou buscando para a palavra correta, e às vezes a gente nem percebe o que ele fez, percebe que o tempo inteiro ele tenta criar uma experiência que seja muito simples e que você fique engajado em usar o Google. E por que eu estou dizendo que eles fazem isso de forma muito boa no mundo inteiro, no sentido de ser efetivo em fazer com que você tenha uma usabilidade muito boa, ao mesmo tempo que esteja motivado a usar o Google o tempo inteiro? Porque eu tenho certeza que quando vocês vão fazer uma busca, vocês não lembram que o Bing existe. O Bing, para quem não lembra, para quem não sabe, ou para quem nunca usou, é o concorrente da Google na versão da Microsoft. E por que eu estou dizendo isso? Vou trazer dados para vocês. O nosso amigo Google, ele domina praticamente 92% do mercado mundial de buscas. O segundo colocado é o Bing, com 3%. O quarto é o Yahoo e outros genéricos de outros lugares menores, enfim, tomam 3%. Vocês percebem como o Google é sólido nessa coisa de construir experiência. Tanto que as pessoas nem lembram que existe outros aplicativos. E por que eu estou falando que o Google é muito bom nisso? Porque se a gente for parar para pensar e olhar para a história como um todo, o Yahoo já foi o grande líder do mercado.
E o Google meio que veio com uma, assim, lá no início, né, quando o Google era só um buscador, ele veio como, eu vou dar uma resposta para o Yahoo, eu posso fazer isso de uma experiência melhor, uma coisa mais intuitiva para o usuário, vou aumentar a motivação do usuário, vou engajar ele no meu serviço, e nisso virou o que virou, e aí o Google é essa grande corporação que a gente conhece hoje. Mas percebe que o fato de você ser o líder não garante que você vai ser sempre o líder. O Yahoo já foi e não é mais. E o tempo inteiro quando você está pensando em experiência, produtos digitais, quando você está pensando nisso, você vai estar sempre lidando com isso aqui, ó. Você vai estar olhando para a psicologia, eu vou aumentar a motivação para que o meu usuário esteja tão satisfeito com a experiência que ele não queira pensar numa segunda opção, que ele não queira buscar uma alternativa, e cada vez aquilo mais fácil, mais simples. Então, quando a gente estiver pensando em produtos digitais, no fundo, a gente está tentando equilibrar essas duas coisas. Como é que eu faço para o tempo inteiro a motivação do meu usuário para o meu produto, para a minha experiência, e cada vez mais fácil para ele usar? E essa coisa da experiência, ela é tão importante que eu vou trazer alguns dados para vocês, para comentar com vocês, para mostrar para vocês como é que isso é importante quando a gente está construindo experiências digitais. Por exemplo, aqui, 88% dos usuários alegam menos chance de retornar a um site depois de uma experiência de uso negativa. E 41% vão para um site concorrente depois de uma experiência ruim no site mobile. Esse outro dado que eu quero mostrar para vocês é um recorte. Eu acho que esse recorte é importante porque é um recorte dos Estados Unidos, já que lá a internet é bem consolidada. Aqui eles estão dizendo que 2,6 bilhões de dólares é o custo das empresas de sites que demoram para carregar. 57% dos clientes mobile vão abandonar o seu site se eles tiverem que esperar 3 segundos para uma página carregar. Estou dizendo que é um recorte dos Estados Unidos, esses dados e esse recorte em si, porque nos Estados Unidos, porque a internet lá é bem consolidada, diferente do Brasil, que a gente ainda tem alguns passos para caminhar, lá isso funciona efetivamente. Aqui, curiosamente, se vocês pararem para pensar na experiência, quando a gente está tendo um celular, um site qualquer, não está carregando no nosso celular, por exemplo, estou com o celular na mão aqui para demonstrar isso, quando eu estou lá, entrei no Facebook, por exemplo, ele está demorando para carregar, num primeiro momento, principalmente quando eu estou no celular, eu não xingo o Facebook, nossa, como o Facebook é lento. Eu xingo normalmente a operadora que eu contratei o serviço. No meu caso, nossa, como a TIM tá lenta com isso, por que não tá? Nossa, sempre tá lento. A gente xinga a operadora porque a gente não confia tanto no serviço que a gente tem de internet mobile. Diferente do desktop. No desktop a gente já tem uma internet mais consolidada, né? Uma internet quando a gente está em casa, no escritório, enfim. Normalmente, se o Facebook demorar para carregar, a gente não vai falar que é então essa internet que está lenta, a gente vai falar que o Facebook que está demorando para carregar. Por isso que eu falei que isso aqui é um recorte, mas é um recorte importante de mostrar que tempo também, velocidade também, afeta a experiência do usuário como um todo. E aí, para fechar, uma outra coisa que eu quero trazer, para a gente já falar um pouquinho do termo, e para pensar nessa coisa da experiência, de como o X influencia, 75% do julgamento dos usuários sobre a credibilidade de um site estão baseados na qualidade estética do site. O que eu quero dizer com isso? Sabe que normalmente quem está migrando para a área fica bastante confuso com o termo Y, o X, né? O user experience, user interface, o que é isso? O que eu faço? Percebe que a user interface, o UI, ele afeta, sim, a experiência do usuário. Então, o usuário, quando vê aquilo, se tem uma beleza, enfim, ele vai fazer um julgamento em função do que foi construído na user interface como um todo. Então, sim, o UI, ele está dentro do escopo de UX, né, como se o UX fosse um grande guarda-chuva, e o UI é uma das coisas que estão lá dentro, para ajudar a construir experiência em produtos digitais. E aí sim, agora que a gente tem uma visão geral de como o UX é crucial na construção de produtos digitais, como ele influencia, já trouxe um monte de dados para vocês para mostrar que sim, experiência afeta produtos e afeta como as pessoas lidam com os produtos que elas compram, que elas usam, que elas consomem. E aí, para depois a gente se aprofundar nisso, eu quero falar com vocês sobre construir cultura de UX, mas aí eu vou passar a bola agora para a Anastasia para ela passar um recadinho para vocês. Certo. Enquanto isso, cara, nossa, muitos elogios recebemos no chat sobre conteúdo, sobre você, que legal. Vou aqui compartilhar minha apresentação, só um minutinho. Vamos lá. Enquanto isso, eu gostaria de soltar aqui alguns teses, porque eu vejo que temos várias pessoas novas, na verdade, para essa área, tem alguns que já têm conhecimento. Vamos resumir.
o que, afinal de contas, um UX designer faz no seu dia a dia? Então, UX designer é quem sabe exatamente como não irritar os usuários, que é muito importante, na verdade. Quem trabalha com toda essa jornada, o usuário, tem os elementos que influenciam a sua percepção e reação a que está sendo proposto. Os UX e UI designers estão sendo demandados em muitas áreas diferentes. Então, se vocês têm essa preocupação, será que eu vou aprender essas coisas novas, eu não vou conseguir emprego? Não, a área é bastante grande e também tem vagas em agências, bancos, empresas de TI, até as pequenas lojas de e-commerce, Instagram, tudo tem isso. E com a liberdade que a profissão de UX e designer tem, as profissionais da área podem trabalhar de qualquer lugar do planeta. Então, se você tem sonho de viajar, conhecer o mundo sem parar de trabalhar, também essa profissão serve para você 100%. E também, você sabia que, segundo uma pesquisa da Nelson Norman Group, a profissão de UX cresceu de 1.000 para 1 milhão de profissionais entre 1983 a 2017 e promete crescer até 2050 para cerca de 100 milhões de pessoas. E também, aqui temos exemplo neste slide sobre o Glassdoor, que hoje já existe em média 631 vaga aberta, mas no LinkedIn tem 2.500, então tem bastante vagas abertas. E uma notícia boa, até vamos perguntar a Carol o que ela acha sobre isso. De acordo com as pesquisas, nós vemos que bastantes empresas estão dispostas de contratar as especialistas do nível júnior. Significa que especialistas bons, o Brasil tem falta aí, né, Carol? Perfeito. Acho que, assim, se a gente for observar, teve um pessoal que foi muito autodidata e acabou, como eu mesmo, assim, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com X, nem era esse termo, era arquiteto de informação, e aqui estamos, e foi mudando. Tem uma galera muito autodidata que são sêniors, mas são poucos. E aí o mercado entendeu que sim, eles têm que contratar júnior e ajudar a formar e criar essa cultura de UX dentro da empresa. Então, notícia boa para vocês. E o salário médio para a profissão de UX e UI designer é de R$ 4.532, de acordo com fontevagas.com. Mas eu não gosto de prender o salário dentro de um limite, porque a área de TI é maravilhosa. Pode ser menos, se você não vai correr atrás da atualização, conhecimento. Pode ser muito mais do que isso, porque sempre tem para onde crescer, não é, Carla? É verdade, com certeza. E hoje eu vou apresentar para vocês mais tarde a profissão de UX e UI designer que nós temos aqui na Mentorama. Daqui para frente eu vou explicar por que a profissão é mais vantajosa do que o curso. Enquanto isso, eu queria mostrar os nossos mentores, ou você pode ver aqui nesse primeiro slide a foto da Carla. E também todos os nossos mentores têm nome no mercado brasileiro, no mercado do UX, trabalham nas empresas grandes. Queria também explicar um pouco sobre o processo educacional na Mentorama. As nossas aulas são pré-gravadas de qualidade alta, significa que vocês não vão precisar de mudar a sua rotina diária para aprender as coisas novas. E uma notícia muito boa que cada módulo tem atividade prática. Significa que todo esse conhecimento você vai conseguir aplicar na prática e treinar. Também você vai ter acesso a um mentor que vai guiar você esse tempo todo, dando feedback, explicando o que está certo, o que está errado. E uma notícia maravilhosa, no final de tudo isso, você vai preparar um projeto de conclusão que vai entrar no seu portfólio. Que portfólio hoje, para um especialista da área de TI, mais importante do que qualquer certificado, né, Carol? Com certeza, mostrar que você sabe fazer na prática e mostrar o que você já fez. Certo, aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho a plataforma da Mentorama, que nós temos a nossa própria plataforma, e também tem o nosso time de suporte, como é que essas são as coisas sobre a tecnologia. Sempre tem galera que tem dúvida, como é que eu acesso a plataforma, como é que eu assisto às aulas, como é que eu faço tarefas de casa, como é que eu mando tudo isso. Então, nós temos time de suporte que consegue resolver e responder às suas perguntas de uma forma muito rápida e prática. Então, é maravilhoso. Você nunca vai se sentir abandonada. E mesmo que a gente ofereça cursos online, nós sempre tentamos trazer para vocês algo presencial. Porém, nós temos comunidade. Porque para vocês que estão migrando para uma área nova, é muito importante ir juntos com as pessoas que têm mesmos sonhos e mesmos objetivos. Então, comunidade é um grupo para vocês poderem se inspirar, trocar as ideias e aprender mais. Quem sabe que vocês vão desenvolver um projeto junto. Lembrando que no final do nosso webinar, vou falar sobre um desconto maravilhoso, diferente, que
nós vamos ter hoje, então você já pode garantir a sua vaga, não esperar até o final. Clique no botão que de novo vai aparecer no chat e já garante o seu lugar, que o promo de hoje, gente, a gente nunca fez isso antes. Garanto para vocês. E também lembrando que os 5 primeiros inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior. Então, gente, correm que dá tempo ainda. Carla, eu tô passando de volta a palavra para você. Vamos continuar. Perfeito, obrigada. Deixa eu compartilhar minha tela. E só queria dar um comentário, gente. Nós temos perguntas e respostas, essa parte no final do webinar. Mas se você tem uma pergunta ligada ao slide que a Carol vai mostrar, você pode mandar no chat que eu vou fazer essa pergunta, vou interromper, tá bom, Carol? Para não perder essa linha. Sem problema. Vamos continuar. Perfeito. Então, para a gente voltar aqui, então, assim, dei esse overview para vocês de que o UX e como ele está afetando, né, trazendo números mostrando isso. Agora a gente vai falar como é que a gente constrói uma cultura de UX para a gente poder construir experiências dentro dos produtos, para a gente não ficar só pensando, eu vou construir um aplicativo. Não, como é que eu construo uma experiência que faça sentido para o meu usuário e que com isso a gente consiga envolver ele, manter ele engajado e cada vez mais fácil de usar para ele. Quando a gente pensa nisso, tem alguns pontos. O primeiro que eu quero tratar com vocês, a gente tem que entender o mais básico de tudo, a necessidade do usuário. Para quem que a gente está construindo a solução e que problema que a gente está tentando resolver para eles. E para eu exemplificar para vocês isso, eu vou trazer um exemplo que talvez, dependendo da idade de vocês não tenham vivenciado essa experiência. Mas eu quero contar um case que a gente sempre, quando a gente está falando de necessidade, de experiência, a gente acaba falando da Apple, né? Mas eu não quero falar para vocês da Apple, do iPhone, nada. Eu quero falar especificamente do iTunes. O iTunes, ele é uma ferramenta que hoje em dia a gente usa pouco, ou a gente não teve, assim, né? A gente usa Spotify, usa Deezer, usa outras ferramentas que evoluíram, né? Isso é uma outra coisa importante quando a gente fala de experiências digitais em produtos. Os ciclos estão evoluindo cada vez mais rápidos. Mas eu vou voltar no iTunes, porque o iTunes, na verdade, ele prepara o terreno para que a gente comece a usar Spotify, Deezer, esse tipo de serviço. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para vocês porque antes do iTunes, para você fazer download de música, para você baixar uma música, né, para você ter uma música específica no seu computador, você tinha que fazer isso de maneira ilegal, assim, sabe? Você usaria o Napster, uma ferramenta similar, para fazer o download específico de uma música que alguém fez o upload, e essa música nem poderia estar lá, porque, na verdade, ela tem o registro dela, que normalmente, quando você queria comprar efetivamente uma música, né, e contribuir com o artista, enfim, com a gravadora, você tinha que comprar um CD. Por isso que eu estou dizendo, tem gente que talvez nem vivenciou isso. Depois me conta no chat. Mas você tinha que comprar um CD normalmente vinha com 15, 16 faixas, e mesmo que você gostasse de uma única faixa, você tinha que comprar o CD inteiro, né? Se você tivesse no processo. E aí você comprava aquele CD, mas se você começou a surgir MP3 player, e daí as pessoas tinham que converter as músicas para elas poderem ouvir, e aí por isso que elas acabaram fazendo esse processo de compartilhar a música, né? De passar para outra pessoa, mesmo não sendo completamente legal. Só que isso não era um processo tão fácil ou tão simples assim. Por que eu estou dizendo que não era tão fácil? Primeiro porque você não tinha, quando você colocava para baixar uma música, seja lá qual for, você não tinha tanta certeza se essa música ia vir com qualidade, se vinha a música certa. O nome poderia estar lá, mas não era tão garantido. Basicamente, esse era um problema. A internet, aí você baixava, vinha com o nome errado, vinha o label errado. O iTunes, ele vem e resolve esse problema, porque lá atrás, né, esse problema existia. O iTunes, ele começa a vender cada música por $1. Então, se você pagava lá num CD $10, $12, $15 nos Estados Unidos, mas você não queria comprar um CD inteiro, você conseguia comprar uma única música. Percebe que eles entenderam naquele contexto específico, isso é uma outra palavra bem importante quando a gente fala de UX. Quando você está falando de entender a necessidade do usuário, você tem que entender a necessidade do usuário atrelada ao contexto que ele está inserido. Naquele contexto histórico específico, fazia muito sentido as pessoas pagarem $1 por música. Tanto que o iTunes, ele preparou e ele criou o comportamento das pessoas de pagar para ouvir música que não fosse comprando um CD, um disco, né, tipo outras mídias, cassete, né, comprando outras mídias. Ele começou a criar esse comportamento. E é o iTunes que cria o comportamento para depois a gente começar a usar Spotify e Deezer. Ele ajuda a estruturar isso. E aí, quando eu falo isso, para vocês terem noção do que acontece, qual era, né, se a gente for parar para pensar, enquanto nas ferramentas como Napster, ou ferramentas similares, Kazan, também é assim, você tinha muitos arquivos, você tinha cópias ilimitadas,
era grátis, ao mesmo tempo era baixa qualidade, pouca segurança, sem preview, você estava roubando e podia vir vírus, inclusive, quando você estivesse fazendo download. O iTunes, ele pegou, naquele momento, em 2003, percebe que a gente está em 2021, isso foi há 17, 18 anos atrás, se eu tiver boa de matemática. Naquele momento, quando eles se colocam no mercado, eles têm um número menor de arquivos, mas eles garantem a qualidade, é seguro, é uma experiência, e você tem ainda a questão do karma como um todo. E ele ajuda a construir o comportamento, e depois, obviamente, a gente começa a ver plataformas se proliferando, vendendo mídias de forma específica, e hoje em dia a gente paga para acessar ela mensalmente, que é a estrutura de um modelo de negócio vigente. Percebe que eu falei várias vezes que o iTunes, ele foi quem, de alguma forma, preparou a gente para lidar com novas ferramentas que surgem para depois lidar com outros contextos e outras necessidades do usuário. De repente, a gente começou a achar caro pagar $1 por música, né? Então, tipo assim, as pessoas começam a consumir arquivos de outro jeito. E aí, uma coisa importante quando a gente fala disso, então, se eu falei para vocês que entender a necessidade do usuário é importante, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que você, como UX designer, projeta o comportamento das pessoas. E assim, eu poderia ficar horas aqui falando com vocês sobre questões éticas e como isso devia ser um assunto discutido com profundidade na comunidade de UX. Mas eu vou especificar para mostrar para vocês que a gente projeta o comportamento das pessoas e a gente modula como as pessoas vão se comportar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso amigo Uber, se a gente for parar para pensar, ele consegue se colocar no mercado, né, pensando no que ele faz, porque antes dele surgiu os aplicativos de táxi que modularam o comportamento antes. Então, assim, o que o aplicativo de táxi resolvia? Acelerar o pedido de um carro me levar para algum lugar, que era o táxi no caso. Então, tipo, antes era demorado, ou eu tinha que ficar no ponto, acenando a mão, ou eu tinha que ligar para uma operadora de táxi, aí demorava, aí ela falava, olha, não tem carro disponível, daqui a 30 minutos a gente vai ter um carro, você vai querer esperar? Aí você tinha urgência, você não conseguia falar direto com o motorista, enfim, você não conseguia ter a experiência de chamar o carro era ruim. O que aconteceu antes do Uber surgir? Surgiu o aplicativo de táxi que resolveu essa demanda. Só porque tinha uma outra necessidade aí também. O serviço de táxi não era tão bom, o serviço de táxi era caro, e aí o Uber, quando ele se coloca no mercado, ele não precisa criar o comportamento de fazer com que as pessoas peçam o carro pelo aplicativo, porque esse comportamento já estava criado e as pessoas já estavam acostumadas. O que ele precisa é convencer as pessoas de que o serviço de usar carros compartilhados de outras pessoas é um serviço seguro. E aí as pessoas começam a usar. Mas percebe que você vai modelando o comportamento das pessoas, e quando eu digo modelar o comportamento das pessoas, e quando eu falo do Uber, sempre tenham em mente que provavelmente a maioria de vocês devem ter ouvido, quando eram crianças, dos pais e das mães, que vocês não deviam entrar no carro de um desconhecido e vocês não deviam assentar balinhas. Só que o Uber conseguiu fazer com que você entre num carro de desconhecido sem saber quem é aquela pessoa, confie que aquela pessoa vai te levar do ponto A ao ponto B e que ela vai te oferecer uma balinha e vai estar tudo bem. Ela não vai ter nenhum veneno, não vai ter nada naquela balinha que você vai poder usar tranquilo. Inclusive, se ele não te oferecer balinha, você dá nota 4, 3 para ele, porque ele não foi um bom motorista naquela experiência. Percebe que, estou dizendo isso, que a gente, para enfatizar o quão importante a gente tem que ter em mente que a gente projeta o comportamento das pessoas. E se a gente projeta o comportamento das pessoas, isso significa que a gente tem muitas possibilidades e que tem muitas oportunidades, porque as pessoas estão cansadas de serviços e produtos com experiências ruins. Inclusive, enquanto Anastasia estava mostrando as coisas da Mentorama, eu estava dando uma olhada no chat, eu vi várias pessoas comentando sobre experiências ruins com sites. Eu vi que falaram sobre o site da Latam, que até abriu reclamação, acho que no Reclame Aqui. Eu vi que alguém comentou também sobre sites públicos, né? Que isso me motivou a entrar na área de UX. Então, percebe que existem infinitas possibilidades. E mais do que isso, o fato de existir um produto digital, uma experiência digital no mercado, não quer dizer que não exista oportunidade de se construir outra experiência em cima. O Uber é um ótimo exemplo de uma experiência que foi construída em cima de um outro produto e modelado um pouco diferente e com isso uma experiência nova para as pessoas, tentando resolver outros tipos de problema. Então, sempre quando a gente pensar nisso, a gente tem que ter em mente que se você oferece um serviço que funciona e causa uma boa experiência, você ganha mercado. E quando a gente fala isso, a gente tem que ter em mente essa frase do Peter Thiel, que inclusive é um livro muito legal para quem gosta de empreendedorismo,
que ele fala, que é um livro chamado de 0 a 1, e ele fala isso: se somos 10 vezes melhores do que nossos concorrentes mais próximos, os usuários não podem deixar de nos dar uma chance. Aquelas pessoas que nos dão a primeira chance são chamados de early adopters, eles estão sempre atentos ao que é novo e se transformam em evangelistas para nós se cumprirmos nossas promessas. Quem conseguiu fazer isso no mercado de forma muito inteligente, ultimamente, no mercado brasileiro, né? Principalmente se a gente for olhar para o mercado, que era um mercado muito engessado, e que agora está super movimentado com as fintechs, foi a Nubank. Se a gente for parar para pensar, a Nubank, ela construiu uma nova experiência para quem usa cartão de crédito e para quem tem serviços bancários. Por que eu estou dizendo que ela construiu uma nova experiência? Porque todos os grandes bancos do Brasil, antes da Nubank existir, eles já tinham um aplicativo, eles já tinham um cartão de crédito. O que a Nubank fez não foi, eu criei um novo aplicativo. Não, ela criou um aplicativo, ela criou um cartão de crédito, que é um serviço que ela, né, que tem os cartões, e basicamente ela construiu uma experiência nova em cima disso. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente pode modelar infinitos comportamentos, diversos comportamentos, dentro desse contexto, desde que a gente resolva o problema do usuário. Então lembra, primeiro a gente vai ter o problema do usuário, a necessidade do usuário, a gente tem que atender essa necessidade, e a gente, quando está fazendo isso, quando a gente está lá trabalhando com UX, com experiência e tal, a gente está modelando, projetando o comportamento das pessoas. E aí a gente tem que ter questões éticas sobre isso. E quando a gente fala disso também, o fundador da Spock Studio, ele fala que a tecnologia muitas vezes pode ser copiada. O design pode trazer uma emoção que muitas vezes não pode. E a Nubank é um bom exemplo disso. Se você for observar, agora já existem vários concorrentes de fintechs mesmo para a Nubank em si. Mas a Nubank ela construiu uma experiência tão diferente, tão singular no primeiro momento, que ela conseguiu surfar no mercado sozinha 2 anos até depois começar a vir outros concorrentes no mesmo nível que ela, fintech, mais enxuta, um conceito de startup. E aí ela pôde dominar um pouco esse mercado e aprender com o usuário e construir o número de usuários que ela tem gigantesco até hoje. Curiosamente, quando vocês pensarem sobre projetar comportamentos, e aí fica a minha dica para vocês, existe um documentário chamado Design Disruptors, que entra nessas grandes startups que a gente consome serviços, Airbnb, Netflix, Google, Facebook, Evernote, Dropbox, e esses monte de logo que eu coloquei aqui. E esse documentário mostra como é que essas empresas constroem experiências nos seus produtos digitais, como é que a equipe de UX pensa, e é muito legal, vale muito a pena assistir o documentário, e mostra como eles usam o design para criar disrupção, como eles criam esses novos produtos, como eles projetam novos comportamentos, como eles modulam, inclusive, como a sociedade está se comportando. Então, é bom ter isso em mente, e depois, quem tiver curiosidade, é só escrever Design Disruptor no Google, que vocês conseguem achar o documentário. Vale muito a pena assistir, fica como tarefa para vocês. E para a gente ter em mente por que é tão importante entender essa velocidade que eu falei para vocês, de que os produtos estão cada vez mudando mais rápido e mais rápido, eu vou ler essa frase do Peter Diamandis, porque tem muito a ver com isso. Ele fala que a gente vive na era da disrupção. E isso é uma coisa boa. Indústrias se transformarão, principais empresas cairão, sistemas antigos entrarão em colapso à medida que os empresários descobrirem como otimizar e reinventar os negócios, os produtos e serviços ineficientes para proporcionar aos consumidores todas as coisas melhores, mais rápidas e mais baratas. Ou se a gente for para pensar, o mais clichê, a história mais clichê da gente lembrar, né, de umas empresas entrando em colapso é a Kodak, quando a gente fala que ela não se deu conta, ainda mais que ela tinha tecnologia do digital, ela não foi para o digital porque ela não queria concorrer com ela mesma, história meio rápida assim, né? Mas se a gente for parar para pensar mesmo, não era só ir para o digital, porque não era simplesmente criar uma câmera fotográfica que tira fotos digitais, porque hoje em dia, se eu pedir, por exemplo, para vocês tirarem uma foto da tela do computador de vocês agora, que vocês estão assistindo a webinar aqui comigo, vocês estão vendo isso, publicar no Instagram, vocês não vão usar uma câmera digital, vocês vão usar um celular. Então não mudou só para o digital, mudou o device, mudou o aparelho que a gente usa para fotografar. Né? Óbvio que tem câmeras fotográficas ainda digitais para profissionais, coisas específicas, mas se você for observar a massa, o novo comportamento, eu não compro só uma câmera digital, eu compro um celular que liga, por incrível que pareça, queria dizer para vocês que o celular liga para as pessoas, mas além disso, ele faz com que eu acesse o meu banco, ele faz com que eu fale com meus amigos pelo WhatsApp, pelo Telegram, ele faz com que eu consiga fotografar e eu compartilhe essa foto pelo Instagram. Então não é só simplesmente ter ido para o digital, foi uma mudança, inclusive, de como as pessoas fazem as coisas. Então, e percebe como essa mudança foi rápida. Por que eu estou dizendo que foi rápida? Porque o primeiro iPhone veio no mercado em 2007 e a gente está em 2021. Isso significa que em pouquíssimo tempo a gente começou a usar um smartphone e mudou todo o jeito que a gente faz as coisas do mundo. Em quê? Menos de 20 anos? Menos de 20 anos.
E por que eu estou dizendo que isso é importante? Pense que a gente, inclusive, namora diferente, porque agora a gente tem aplicativos para namorar. A gente tem aplicativos para chamar carros para me buscar em tais lugares. Eu posso ir dormir na casa de um desconhecido e isso vai ser um processo seguro. E a pessoa vai deixar um desconhecido entrar na casa dela para ela dormir, por isso que existe o Airbnb. Percebe como o mundo mudou muito rápido, com esse negocinho chamado smartphone, como a gente modelou um monte de novos comportamentos. Para fechar essa parte, quando a gente pensar em UX e pensar nessa coisa de experiência, a parte mais difícil do design e da experiência em si não é colocar funcionalidades. Inclusive, Don Norman é um dos caras que quem for migrar para a área de UX tem que acompanhar. Ele fala muitas coisas muito legais de UX, tem livros excelentes. De novo, não é isso, não é a parte mais difícil não é colocar funcionalidades. A parte mais difícil é resolver o problema do usuário. Então, o sucesso nunca é entregar uma funcionalidade. O sucesso é aprender como solucionar o problema do usuário e saber que você está modelando comportamentos em cima disso. Então, se a gente tem necessidades, a gente modela comportamento, nossa etapa final, depois que eu finalizar esse ponto importante para a gente criar essa cultura de UX, a gente vai começar a falar já sobre abordagem empática aos dados, mas vou passar de novo a bola para a Anastasia. Certo, eu vi aqui uma pergunta bem interessante de Charles, mas como é que a pergunta não é ligada muito ao slide que a Carla está mostrando? Eu aconselho de copiar e colar, porque se você faz uma pergunta no início, tem um risco que vai sumir depois. Mas guarda essa pergunta até o final, Charles, por favor, que vamos responder com certeza. Vou compartilhar de volta a minha apresentação aqui. Só um minutinho e vamos lá. Então, hoje nós estamos divulgando o programa da profissão de UX e Design que temos no Mentorama. Por que a profissão é mais vantajosa do que o curso? Porque a profissão já é conjunto de curso, como que se fosse uma trilha educacional. Nós, na produção, sempre pensamos antes, avaliando o mercado, o que o nosso aluno, qual tipo de conhecimento ele vai precisar para poder já entrar após a conclusão no mercado do trabalho. Porém, criamos esse produto. Significa que você não vai ter essa dor de cabeça. Será que eu vou precisar de algum curso a mais, uma informação a mais? Já está tudo dentro da profissão. Não precisa se preocupar. E como que eu falei que é um conjunto de curso, agora você pode ver o que contém dentro da profissão. Temos o curso Web Design para iniciantes, curso UX Design e curso Figma. Quero mostrar para vocês aqui rapidinho a estrutura de cada curso, para você poder ver que cada curso é um produto completo, que tem a base de 10 módulos para cima. Então, repetindo, você não vai precisar buscar conteúdo por fora, que os cursos são bem completos. É uma coisa bem real, que na defesa do seu projeto de conclusão, você vai trabalhar em um case real, porque nós fazemos parceria com as empresas reais. Queria aqui prestar um pouco mais atenção, porque com certeza você pode desenvolver cases aleatórios, projetos na base dos cases aleatórios, mas é perigoso, porque na hora de contratação, o recrutante vai querer saber e ver quais são os problemas reais que você já conseguiu resolver, né, Carla? Porém, os cases reais sempre são prioridades. Verdade. Não, eu acho que sempre que a gente tiver a oportunidade de trabalhar com case real, e aí às vezes vale a pena entrar em contato com uma startup que está começando, às vezes entrar com uma ONG, e aí você consegue trabalhar com case real e vai fazer muito mais sentido, porque é uma vivência real que você vai ter com o cliente, com o usuário, e aí você aplica na prática mesmo. Certo, então com isso você vai ganhar uma experiência prática que não tem preço para isso. E você, repetindo, vai poder adicionar esse projeto no seu portfólio, que vai te ajudar bastante no processo de busca de emprego. Queria mostrar também um projeto final do nosso aluno, Rafael Yamanuchi. É incrível que ele começou do zero, já conseguiu o emprego na área de UX. Assim que aparece o nosso certificado que nós oferecemos para os nossos alunos após a conclusão, é um currículo com todas as habilidades que você vai ganhar aproveitando da profissão. A gente colocou um salário a partir de 5 mil, lembrando que aqui tudo depende de você e do seu conhecimento. E também uma notícia boa, nós não vamos deixar vocês após a conclusão da profissão, que nós temos o nosso centro de carreira, que inclui diretrizes e suporte com currículo e portfólio, workshops com especialistas da área, empresas reais na defesa do projeto final, que eu já falei, quem sabe se no processo da defesa o representante vai gostar do seu projeto e vai te chamar para o seu primeiro estágio. E consultoria individual sobre carreira, significa que o nosso centro vai te ajudar como é que montar o currículo, quais são as palavras-chave que você tem que colocar no LinkedIn para recrutante
poder perceber o seu currículo é muito, muito mais, muitas dicas práticas. Então, gente, vale a pena. Além dos cursos, dentro da profissão, nós temos os produtos exclusivos, que são 4 orientações por ano sobre a carreira escolhida, 6 workshops diferentes ao longo do ano, laboratórios aceleradores do curso escolhida e consultas ao vivo com os mentores. Então, você pode ver que a gente tem muita prática de verdade. E gostaria de mostrar para você a sua jornada profissional aqui. Você vai assistir às suas aulas, realizar suas tarefas de casa, receber o feedback dos profissionais. Você vai conseguir ganhar o seu primeiro dinheiro após 3, 4 meses. Como a prática mostra, tem os alunos que já conseguem, após esse tempo, o primeiro estágio e emprego. Você vai desenvolver o seu projeto de conclusão e, no final das contas, após a defesa, o nosso centro de carreira vai te ajudar a achar o emprego dos seus sonhos, certo? Então, gente, eu acredito que a proposta de hoje é muito interessante. Daqui a pouco eu vou revelar os valores, mas já aconselho para vocês correr para o chat e clicar no botão promocional, assim que você vai garantir a sua vaga na promoção de hoje, que é diferente de outros dias, outros webinars. Daqui a pouco vou soltar esse segredo. Lembrando, gente, clicando no botão, você não está comprando nada, não vai ter compromisso nenhum. Como mentoramos, nosso gerente de venda vai entrar em contato com vocês, vai explicar o processo todo. Lembrando que dentro temos mais do que 40 cursos, então se você tem algumas dúvidas, vai ser tudo bem explicado, gente. Então, corre, clique no botão e, Carla, vamos continuar, por enquanto, com o seu conteúdo, certo? Perfeito. Deixa eu aproveitar. Gente, esqueci. Já vou soltar um pequeno spoiler. Além de desconto, que vai ser diferente, porque você precisa correr agora no chat e clicar no botão? Porque você tem a chance, além de desconto, receber um desconto adicional de R$400. Então, isso significa que você pode concorrer ao cupom de desconto de R$400, além do desconto geral que nós vamos ter hoje. Então, gente, não percam o seu tempo, corre agora no chat, clique no botão que hoje vai ser mara. Agora terminei. Eu vou pegar um gancho aqui que eu estava dando uma olhada no chat para falar sobre Vou compartilhar já a minha tela, mas para falar sobre uma coisa que as pessoas trouxeram de referência, que elas falaram que elas estão com experiências ruins no Uber, né? Sim, eu também estou lendo, que agora parece que o valor de gasolina aumentou, eu também vejo várias reclamações. Sim. Então, se a gente for parar para pensar, assim, não vou nem entrar na questão da gasolina, porque é uma questão mais complexa, mas antes disso ainda, já tinha muita reclamação sobre a experiência do Uber por N fatores. E aí, pensando na construção de produtos digitais e como isso influencia, como o X influencia isso, tenham em mente sempre, se você não entrega uma experiência boa para o usuário, você deixa mercado para que um concorrente venha e pega ele. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês forem observar, entrou o Cabify no mercado para entregar uma qualidade como era no Uber lá no início. Quando o Uber escala, ele realmente baixa um pouco a qualidade no geral, né? E as pessoas começam a reclamar e buscar alternativas, usando o próprio 99, usando outras ferramentas. Aí começou a surgir alguns casos de assédio. Aí surgiu o Lady Drives, que é um aplicativo só com mulheres motoristas. Então percebe que no momento que você não entregue aquela experiência que você prometeu para o usuário, você frustra ele e aí você abre o mercado para que ele busque um outro serviço, que ele busque uma outra opção, que alguém venha e entregue uma solução melhor. É o caso do que o Google fez. O Yahoo estava lá como líder do mercado no esquema de buscas. O Google veio e falou, eu posso entregar uma experiência melhor, virou o líder do mercado. Nesse momento, ele está lidando muito bem com a questão de aumentar a motivação e reduzir cada vez mais a frição, deixar cada vez mais fácil, e ele se mantém líder do mercado até então, e a gente nem lembra que existem outros buscadores. Talvez um dia, se ele não ter essa abordagem, e aí eu já vou pegar o gancho aqui na minha apresentação, se ele não ter essa abordagem empática aos dados, de olhar para os dados, tipo, então beleza, eu tenho 92% do mercado, não preciso fazer nada, não é isso. Na verdade, o tempo inteiro você tem que ver como é que eu faço para aumentar a motivação do meu usuário para que ele fique cada vez mais feliz, cada vez mais em paz com a experiência e que ele queira cada vez mais usar aquilo como solução para o problema dele. Por isso que quando a gente pensar numa cultura de UX para entregar uma solução num produto digital, sempre pense nessa lógica. Tem a necessidade, eu projeto comportamento, mas eu tenho que olhar para os dados de uma forma que eu pense no usuário, já que é um processo centrado no humano.
E aí, uma empresa que faz isso muito bem, ou fez isso muito bem, inclusive foi muito ágil nas mudanças que ela fez em relação à pandemia, porque basicamente ela quase quebrou, né? Mas eu vou trazer um caso mais do passado, quando ela ainda não era ninguém, quando não tinha o cenário do Covid. O Airbnb, ele olha para os dados e fica tentando entender como ele entrega uma experiência ou o que está fazendo com que as pessoas não queiram consumir aquilo ou não queiram realizar uma compra, né? Não queiram ficar na casa das pessoas. Lá no passado, quando a gente nem confiava nesse sistema de eu ficar na casa de um desconhecido e dar tudo certo, e ninguém ser roubado, e não acontecer nada estranho, o que eles perceberam lá em 2008, quando o Airbnb se lança no mercado, né, ele se lança no momento de crise nos Estados Unidos, então as pessoas começam primeiro, esse momento de crise é um time perfeito para que as pessoas estejam dispostas a ceder um espaço da casa delas ou a casa inteira para que elas façam dinheiro extra. Percebe que eles entendem o contexto, eles entendem a necessidade da pessoa, e aí o Airbnb ele se consegue entrar no mercado e começa a conseguir ter um pouco de tração. Mas ele só vai ter tração mesmo depois que ele é investido aqui em 2009, e aí ele está tendo uma tração, mas não tão rápida. E aí, em 2011, eles percebem que o problema é que eu preciso criar um sistema de confiança num produto digital entre pessoas que não se conhecem, através de fotos, através de depoimentos, através de estruturas que validem que aquela casa é legal e validem que aquela pessoa que vai ficar na minha casa é uma pessoa que pode entrar na minha casa. E aí eles percebem que, nesse contexto específico da casa ser um lugar legal, etc e tal, eles decidem colocar fotógrafos. E isso eles estavam rodando só em Nova York, não no mundo inteiro, tá? Tipo, quando eles estão nesse fase 2011, lá, há 10 anos atrás. Lá em Nova York, eles pegam um fotógrafo, batem de porta em porta, e aí, depois que eles batem de porta em porta, eles fotografam e aí eles começam a perceber que a partir do momento que são fotos que mostram como que é aquele ambiente, uma foto mais bem produzida, não era uma foto para enganar, mas uma foto mais bem produzida, né? Um ângulo certo, o jeito certo de fotografar, começa a fazer com que as pessoas queiram ficar naquele local. Porque as pessoas antes estavam acostumadas a ficar em hotéis, lembrem disso. E aí o hotel era uma outra experiência, inclusive fotográfica, dentro dos sites. Depois percebe que não era uma questão de tornar desejável para as pessoas, porque a tecnologia estava funcionando, a plataforma funcionava, o negócio, eles entendiam que eles iam ficar com uma porcentagem do aluguel, né? Só que as pessoas não estavam alugando, então eles resolvem a questão do desejável através de belas fotografias que mostram como aquele local era do jeito certo, com a luz certa, fotografado no momento adequado. Quem copiou essa estrutura também foi a nossa amiga aqui no Brasil, a Quinto Andar, né? Ela vai no lugar e fotografa e tira fotos, porque os corretores tiravam fotos muito mal. E aí, quando a pessoa ia olhar fotos no site, se alguém já teve experiência de alugar uma casa, enfim, ela olhava e falava para nossa, mas eu vou ter que ir lá ver esse apartamento para ter certeza que posso ficar nele. Então, eles tiveram esse cuidado também. Outra coisa que a gente pode observar o cuidado que o Airbnb tem de ele não ser tão intrusivo quando ele está pensando na experiência. Então, assim, nessa pesquisa aqui que eu fiz de exemplo, percebe que eu coloquei que eu quero ir para Ilha Bela no dia 28 de dezembro para 1º de janeiro, que é Réveillon, né? Então, tipo, provavelmente tem uma procura muito alta, né? Tipo, normal, uma procura muito alta, as pessoas querem passar o Réveillon na praia, etc e tal. Ele não está me induzindo a, olha, vai acabar, pega o lugar que vai acabar. Ele não está dizendo isso desse jeito. Ele coloca aqui uma informação amigável e me fala assim, ó, 1.588% a mais de pessoas estão buscando acomodações em Ilhabela nessa faixa etária que você quer. Você visitará a cidade em uma época movimentada, recomendamos reservar logo. Ou seja, quanto antes você reservar, maior a sua chance de você conseguir o lugar que você quer, o preço que você pode pagar, esse tipo de coisa. Quanto mais perto da data, pior vai ser para você. Mas percebe que ele não está falando para mim assim, ó, compra. Não, ele está falando, olha, eu vou te dar uma dica de amigo aqui. Tipo, eu observei aqui que a galera tá buscando a mesma data que você. Então, se você realmente quer ir para Ilhabela nessa data, reserva logo para que você possa garantir o lugar ou opções de escolha que sejam mais adequadas a você. Outro exemplo aqui que é muito legal, aqui, ó, nessa mesma busca, eu entrei aqui nesse apartamento inteiro, aconchego da ilha, e aí ele está detalhando para mim, né? Eu estou tentando tomar a decisão se eu vou alugar ou não, se eu vou ficar nessa data. E aí percebe que ele coloca uma diquinha dizendo que esse local, ninguém nunca esqueceu essa casa. Ela recebeu 103 visualizações na última semana. Ou seja, tipo, as pessoas gostaram daquele lugar, as pessoas viram aquilo, as pessoas se hospedaram naquele lugar. O cara também, o Nelson, que é o dono do lugar, ele tem um negócio dizendo que ele é um badgezinho, dizendo que ele é um host, um super host, né? Então, percebe que isso valida que esse lugar é adequado para mim, que pode ser que faça sentido para mim naquele momento.
E eles olham para os dados dessa forma, eles tentam pegar o dado e tornar tipo uma dica, uma informação que faz fazer quase como se fosse um amigo falando, tipo, olha, tem uma dica aqui que pode te ajudar a tomar a decisão, se é esse lugar que você quer pegar ou não. Tanto que o head deles, de design, ele fala que queremos que as pessoas se sintam aconselhadas, tendo a opção de não reservar. E o Airbnb é tão gigantesco que esse dado é dado antes da pandemia, né? Que fala que eles têm 150 milhões de usuários, isso em 2018, e eles foram avaliados em 31 bilhões de dólares em 2017. E eles surgiram em 2008, isso significa que em 10 anos eles se tornaram uma das empresas mais valiosas do mundo, e mais do que isso, eles quase quebraram, né, por causa da pandemia, e tiveram que se reconstruir muito rápido, remodelar o negócio deles em um monte de aspectos, e acho que entender que você está entregando experiências e não só o produto. Seu produto é sempre aquilo, você talvez não conseguisse ter a agilidade que o Airbnb teve para se recolocar no mercado. E é por isso que o Tim Brown fala que pensar como um designer transforma o jeito que você desenvolve produtos, serviços, processos e até estratégia. E por isso que a gente fala que a gente não está construindo produto, a gente está construindo a experiência. Tanto que o relatório da IEORG fala que das 12 principais razões pelas quais os projetos falham, 3 estão relacionadas à falta de cultura de experiência do usuário. Ou seja, requisitos mal definidos, porque a gente não entendeu as necessidades do usuário, má comunicação entre clientes e desenvolvedores. De novo, tipo assim, o cliente não foi olhar para a necessidade do usuário e aí o produto começa a ser uma coisa que é muito mais atrelada a feature e não efetivamente resolvendo o problema do usuário. E a política de stakeholders, que tem a ver com, tipo, você lidar com o negócio, lidar com as pessoas e fazer com que você construa experiência. Para fechar para vocês essa parte, a gente tem que ter em mente que corrigir um erro após o desenvolvimento é até 100 vezes mais caro do que teria sido antes no desenvolvimento. Por isso que talvez a experiência seja tão importante, pensar na experiência e construir esse produto, para que a gente possa pensar as experiências e o design esteja do fim ao fim, desde o início, desde a concepção até no desenvolvimento como um todo. E era isso que eu tinha para contar para vocês sobre a parte de experiências no produtos digitais. Espero que vocês tenham gostado. Certo, Carol. Agora nós vamos para a última parte da apresentação da Mentorama e vamos para perguntas e respostas. Gente, espero que vocês já guardaram muitas perguntas que logo chegaram nessa parte, certo? Vou compartilhar minha tela aqui. E vamos lá. Gente, prometi para vocês hoje um desconto super incrível, então vamos finalmente falar sobre os valores. Qual é o valor da profissão? Queria mostrar para vocês esses slides para você poder ver qual seria o valor se vocês iriam comprar os cursos separadamente. Então, comprando cada curso assim separado, o valor total seria R$ 9.349. Além dos cursos, lembrando que a profissão tem os produtos exclusivos, que são 4 orientações por ano, 6 workshops, laboratórios e consultos. O valor total é R$ 12.000. É caro sim. Se você vai pesquisar pelo LinkedIn, Instagram, você pode ver que consulta 1 hora ao vivo com o Mentor Expert é a partir de R$ 500 por hora. E se nós vamos somar esses dois valores, vamos ter um valor de R$ 21.349. Mas nós sempre queremos oferecer as condições melhores para os nossos alunos, porém, primeiramente, tentamos baixar o valor até R$ 11.880, mas também entendemos que a situação hoje no Brasil é super complicado, porém, queremos ver todos vocês como os nossos alunos. E aí, decidimos fazer uma promoção de 67% de desconto. Somente hoje, somente para vocês que assistem o nosso webinar, é disponível. Gente, você vai conseguir adquirir a profissão por R$ 3.920. Lembrando que dentro da profissão tem 3 cursos e os produtos exclusivos. Você pode pagar à vista, parcelar em 12 vezes sem juros, ou parcelar em 24 vezes no valor total, R$ 210,17. Tem as pessoas que sempre perguntam, mas será que eu não consigo sozinho? Porque tem vários conteúdos online disponível no YouTube e tal. Mas lembrando que você vai precisar de certificado, infelizmente sim. Porque quando você vai entrar no mercado novo, você vai competir com as pessoas que já têm conhecimento, já terminaram vários cursos. Então, para conseguir o seu objetivo,
você tem que fazer uma coisa, buscar o conhecimento. E a Mentorama é o melhor lugar para fazer isso. O valor é alto, 3.900. Mas lembrando, eu até vi um comentário de uma moça que fiz um curso de UX e após a pandemia, com esse conhecimento, conseguiu um salário a mais. Então, você vai conseguir fechar tudo que você pagou após de entrar numa área nova. É maravilhoso, gente. Lembrando que o desconto pode ser maior, porque você pode concorrer a um cupom de desconto adicional de R$ 400. Olha que legal, gente. E também, para quem não quer passar o cartão de crédito, nós temos programa de crédito estudantil com parceiro 100% confiável. Você vai conseguir parcelar em 24 vezes no boleto. Por mais informação, entre em contato com os nossos gerentes de venda. E também, você já pensou que é possível pagar 5% agora, começar a estudar e fazer o próximo pagamento daqui a 6 meses? Na Mentorama, isso é possível. Pagamento adiado por 6 meses, temos. E, gente, seja um dos primeiros a falar com os nossos consultores. Faça agora o seu pedido no WhatsApp e aproveite essa promoção. Queria também explicar para vocês por que mais do que 3 mil alunos já escolheram a Mentorama, qual é o nosso segredo, porque tanta gente permaneceram conosco. Com certeza, como que eu já falei antes, você pode optar pelo aprender sozinho, mas eu até vou perguntar a Carla, porque com certeza quando a Carla iniciou o processo educacional, até na época que eu fiz a faculdade, a gente não tinha acesso ao conteúdo online. Você tinha que buscar tudo sozinho, e nem sempre você conseguia algo que você precisava de verdade. Então, tem várias coisas que você corre o risco, pesquisar algo e gastar seu tempo por nada, não é, Carla? Não, é perigoso. E além disso, era muito difícil de conseguir conteúdo em português, né? Tipo, você tinha que buscar, ou você tinha que saber falar inglês, você tinha que estudar inglês, ou você tinha que buscar o conteúdo, algum livro, os conteúdos mais recentes. Então, acho que isso também é uma coisa bem importante, porque o conhecimento está atualizado em português, né? Tipo, para quem está começando, isso vai fazer bastante diferença. Sim, e aqui na Mentorama você vai aprender com os mentores experts que já atuam no mercado, vão mostrar para vocês a área de dentro para fora. Então, significa que, além de economizar dinheiro, porque isso é economia, lembrando que tem 3 cursos dentro, você vai economizar o seu tempo, porque eles vão te guiar de início até o final. E tempo é uma coisa mais preciosa que nós temos, muito mais do que dinheiro. Então, gente, lembrando que as vagas estão limitadas, mas você ainda tem toda a possibilidade de adquirir o seu desconto e também cupom de desconto de R$ 400, gente. Lembrando que também os primeiros 5 inscritos ganharão um curso de valor igual ou inferior. Gente, ainda dá tempo para aproveitar. Vou disponibilizar o link mais uma vez aqui no chat. Corre, clique no botão, aproveita a promoção, os nossos gerentes de venda vão entrar em contato com vocês explicando como que funciona. Vamos mudar a vida junto com a Mentorama, que os nossos produtos são maravilhosos, gente. E agora, vamos para a parte mais desejada, as perguntas e respostas. Vou tirar aqui a minha apresentação. Rapidinho, um minutinho, assim, e vou deixar aqui a Carla, certo? Vamos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta, eu vou te fazer, Carla, que é bem assim, bem popular, que sempre tem a galera que quer migrar de uma área para outra, mas tem medo de idade. Tipo, eu não estou feliz com o meu trabalho, mas tenho mais do que 37 anos. Será que não é muito tarde para me migrar? Tem idade para migrar para a área de UX? O que você acha? Não tem idade, não. Assim, eu acho que uma coisa bem legal na área de UX é que você não perde background, né? Então, por exemplo, eu sou formado, sei lá, eu vi que alguém estava falando que quer de advogado, quer entrar para a área de UX. Você não perde background, porque você está trazendo um background muito específico, um conhecimento de lidar com pessoas e tal, e isso, sim, isso vai agregar na sua formação. Então, assim, tipo, se você quer migrar e você entende que a área faz sentido para você não tem idade, dá para fazer a migração. Vários amigos meus migraram, trocaram de áreas mais diversas possível. A área de tecnologia está precisando de pessoas e quanto mais um pensamento diverso, melhor, né, para a gente poder projetar experiências que dê conta de todas essas pessoas, usuários que estão usando os produtos. Certo. Aqui achei a pergunta do Charles, que eu já mencionei durante a sua apresentação. O Charles está... opa, saiu.
Vou colocar de novo. O Charles está mandando essa pergunta. Tenho 45 anos, casado e 2 filhos. Olha que legal. Estou migrando de quase 20 anos como designer gráfico para UX e design. Meu foco é ser product designer em até 2 anos. Como conseguir entrar no mercado recebendo um salário equivalente a tanto tempo como designer? Já sou aluno da profissão UX da Mentoramar. Espero que você está curtindo. Carol, qual é a sua dica, conselho? Em relação ao Charles, eu acho que o contexto é o seguinte: se você tem esse prazo de 2 anos e você já trabalha com design gráfico, né, e você quer ir para a área de UX UI, primeiro eu também sou formada em design gráfico, né? Então, tipo, qual é a lógica aqui? Para conseguir um salário equivalente ou bem próximo, né, o foco que você vai ter que ter é nesses 2 anos dar um gás em ter experiências práticas, porque daí você consegue conseguir um salário equivalente ao que você ganha, sabe? Acho que esse é o foco principal. Você precisa ter experiência prática e mostrar que os conceitos de UX que você está aprendendo no curso, aquilo que você está estudando relacionado ao UX e UI, você consegue aplicar. Porque quanto mais sênior você vai ficando na área, o que você tem que saber mais, tipo assim, quando eu sou júnior e pleno, eu sou responsável por aplicar bem as técnicas, sabe? Talvez eu ainda tenha umas inseguranças de tomar a decisão. Enquanto eu sou sênior, normalmente eu vou ter que tomar a decisão e vou ter que dizer por que eu estou tomando aquela decisão. Por que eu estou deixando de fazer a pesquisa nesse momento e vou fazer a pesquisa depois? Por que aqui a gente decidiu fazer um workshop de design sprint? Por que não? Você vai ter que saber manipular muito bem o ferramental que você aprendeu na parte da teoria. Então tem que ter muito domínio prático. Nesses 2 anos, eu focaria em construir um volume prático de repertório prático, porque daí sim eu consigo migrar e conseguir um salário equivalente ao que eu ganhava. Ótimo, aqui não posso deixar passar essa mensagem. Carol, muito obrigada pela aula. Você é uma mulher incrível. Obrigada por servir de inspiração para tantas mulheres. Vitória, a Vitória está mandando no chat. Olha que legal. Vitória, obrigada. Carol, também uma pergunta assim, bem prática e bem que a gente encontra com frequência. O conhecimento de inglês facilita uma coisa, deixa mais vagas abertas para você? Como é que é? O que você pode falar sobre isso? Acho que sim, saber inglês, né, ou pelo menos usar o Google Tradutor, tá? Faz com que você tenha acesso a conhecimentos mais quentes ou de mercados mais maduros, né? Se a gente for parar para pensar, o mercado americano e o mercado europeu são mais maduros, sabe? Eles são mais maduros em relação à área em si. Então, normalmente, as grandes novidades acabam surgindo lá. Né? Então, ou surgindo lá e que acabam sendo compartilhadas em inglês. Então, você vai ter acesso. Tanto se a gente for para pensar na tríade da área de UX, que é o Don Norman, o Nielsen, e eu esqueci o nome do outro senhor, mas enfim, os 3, eles compartilham todo o conhecimento deles em inglês, sabe? Então, tipo assim, para você ter acesso a esse conhecimento, alguém vai ter que traduzir um livro dele, ou alguém vai ter que pegar um artigo que eles publicaram no blog dele e traduzir. Então, se você usar o tradutor ou saber um pouco de inglês, vai ajudar você a ter conhecimentos para o que é mais recente, mais atualizado, e saber também para onde a área está migrando, para onde as coisas estão indo, qual é a tendência, para onde as coisas estão caminhando em si. Acho que essa é um pouco a lógica em si. Se a gente for observar, o X-Write agora é uma vaga, todo mundo está falando muito que quer migrar para o X-Write e tal, mas isso começou uns 2, 3 anos atrás, quando a gente começa a perceber que as interfaces, elas não são só mais relacionadas a botão, a desenho de tela, elas começam a ser interface de voz, interface de texto, e aí talvez eu não precise desenhar um botão, eu preciso construir um texto em si que faça com que o usuário interaja e tenha uma experiência adequada. Certo, obrigada, Carla. Antes de partir para a próxima pergunta, só quero lembrar para vocês que o link para o certificado já está disponível no grupo. Vamos para a próxima pergunta da Rayana. Fora o Figma, existem outros softwares os ferramentas que são usadas na área de UX? Sim, Rayana, existe sim. Um concorrente do Figma, o Adobe XD, né? Um outro concorrente um pouquinho mais antigo, o Sketch, que agora perdeu um pouquinho do mercado, porque o Figma e o Adobe XD foram mais rápidos nessa migração para o digital, no sentido de construir ferramentas colaborativas. O Sketch até fez isso, mas ele demorou um pouquinho, ele é muito sólido no mercado. O Sketch ficou muito focado no Mac também, enquanto o Figma ele foi para o desktop, qualquer máquina você consegue acessar, e o Adobe XD ele conseguiu meio que correr atrás e se recuperar no mercado, né?
Então, a gente tem essas três, por exemplo, pensando em user interface, né, tipo, ferramentas bem básicas aqui. A gente pode falar de ferramentas de prototipação, aí tem o Marvel app, tem a InVision, que também tem uma estrutura para fazer isso, se a gente for usar, sem usar o Figma e o Adobe XD. Mas, assim, sobre ferramentas, tem um monte. A gente pode pensar em ferramentas de teste AB, ferramentas... Eu não confesso para você que eu não conheço todas as ferramentas da área de UX, mas tem um site bem legal, depois se escreve no Google, chamado uxtools.co, depois se escreve no Google uxtool.co, que você consegue ver todas as ferramentas que estão no mercado, as mais usadas, o que todo mundo está fazendo com as ferramentas em si. Legal. Também uma pergunta que a gente encontra com uma frequência. Juliana está perguntando, qual a diferença de UX para UI? Perfeito. Quando a gente, é bem simples, na verdade, a diferença. User Interface, ou o UI, né? É User Interface, a interface do usuário. Então, é tudo aquilo que você desenha, tá? Um jeito bem simples. E a gente pode, e assim, eu estou bem simplificando, porque se a gente for pensar em interface do usuário, hoje, voz é uma interface do usuário, né? Então, a gente pode pensar que o UI é User Interface, é a interface que o usuário tem para lidar com aquela experiência. O UX é quando a gente pensa o todo, antes ainda, sabe? Quando a gente pensa quem é o usuário, quem é a persona, qual é a necessidade que ele tem, qual é a jornada que essa pessoa vai ter nesse produto. Então, é um pouco mais macro. É como se o User Interface, o UI, está dentro de UX. Certo. Olha, vamos para a próxima pergunta, que é bem desafiadora. Ela está perguntando, se fosse resumir em uma frase, como podemos usar UX para influenciar e promover experiências com produtos digitais? Tem como resumir uma frase? Tem, porque basicamente são os 3 slides dos 3 pontos. Entenda as necessidades do usuário, olhando para os dados através de uma abordagem empática e saiba que você vai projetar comportamentos. Ótimo. Conseguimos isso também. Laís está perguntando também, Carla, o que é indispensável em questão de conhecimento para começar como júnior? Laís, entender qual é o toolbox de UX, no sentido de, tipo assim, não só a ferramenta, o software, tá? Entender que, principalmente quem está migrando para a área, entender o que é uma jornada do usuário, o que é pesquisa, por que se faz pesquisa, qual é a pesquisa, o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa quant, o que é um teste de usabilidade, você entender o que são esses toolbox, porque basicamente você vai acessar eles nos projetos que você tiver envolvido. Então, assim, num júnior, a gente não espera que o júnior ele saia tomando decisão, ou ele saia até quebrando o processo. Que você entenda o processo de UX todo e que você entenda onde cada uma dessas ferramentas, seja software ou não, se encaixam e como eles funcionam para que você construa a experiência como um todo. E também, Laís, fiz mais uma pergunta. É necessário ter conhecimento em programação ou somente básico para entrar na área de UX? Não é necessário ter conhecimento de programação. Eu até estou vendo que tem algumas vagas que falam assim, desejável que você conheça um pouco, porque você vai interfacear com o desenvolvedor. Por que normalmente tem vaga que fala, é desejável que você saiba JavaScript, HTML, CSS, esse tipo de coisa, ou até alguma outra linguagem? Porque você vai interfacear com essas pessoas. E você precisa entender como aquilo se comporta, até saber manipular um pouquinho, porque daí quando o desenvolvedor fala, não, mas isso não dá para fazer por causa disso, daquilo, daquele outro, você consegue entender por que ele está te dizendo isso. Às vezes é uma limitação técnica mesmo, e a gente precisa construir a experiência de uma outra forma. Então, não é necessário saber isso, mas é bom que você tenha um pouco de domínio, assim, de entenda porque o que é HTML, o que é CSS, para que serve, o que eles fazem, qual é a diferença de JavaScript, porque assim, quando um desenvolvedor falar com você, você vai entender como vocês constroem juntos um produto, vai ser mais fácil essa relação. Beleza. Isadora está perguntando, para quem está começando a estudar design, UX design, estudar apenas o Figma garante mercado ou ainda é necessário usar ferramentas do pacote Adobe? Isadora, vai depender muito de onde você vai trabalhar, tá? Assim, eu tenho percebido que o Figma tem ganhado bastante mercado, o Adobe XD também, sabe? E as duas ferramentas são muito similares, tá? Então, se você sabe usar uma, mesmo que você nunca tenha visto a outra, né? Ou nunca aberto a outra, quando você vê ela, é uma questão de 1 a 2 semanas para você se adaptar, porque elas são muito similares, óbvio que elas têm as especificidades delas, mas se você sabe usar uma, você consegue se migrar para outra. Então, assim, é importante que você saiba uma, domine bem, e normalmente vai depender de onde você vai trabalhar. Tem empresas que usam o Adobe XD porque elas já pagam a licença, então é uma escolha para eles serem mais fácil. Tem empresas que começaram com o Figma e se estruturam no Figma porque faz sentido para a equipe, então não tem a melhor ferramenta, tem a ferramenta que se adequa para o contexto da empresa, e aí vai depender do mercado, de onde você está se candidatando.
Certo, e vamos para a última pergunta de hoje. Marçal está perguntando, Carla, quais livros ou até mesmo documentários você considera essencial para quem está entrando na área? Olha, eu vou falar um livro que eu acho que, tipo assim, ele dá resposta para tudo. Tem um livro chamado Wax Bible, né? Que em inglês o nome do livro é Bíblia de UX, e basicamente ele explica tudo que é UX, sobre o que é experiência do usuário, tipo assim, no detalhe, sabe? Desde o detalhezinho de como começa até o final. Acho que isso é muito legal. E pensando em documentários, eu vou citar de novo o Design Disruptors, que eu acho que é um documentário que mostra como as grandes empresas estão construindo experiências e como eles olham para o UX como uma coisa estratégica, para eles poderem manter o usuário engajado, manter o usuário construindo a experiência, vivendo aquela experiência do produto deles. Certo. Obrigada, Carol. Imagina. Então, o tempo voou muito rápido, né? Infelizmente, o nosso webinar chegou ao fim. Galera, manda no chat o que vocês acharam do webinar de hoje. Vocês gostaram? Carol, o que você achou? Foi seu primeiro webinar com a Mentorama. E como é que foi? Não, foi muito legal, assim, eu fiquei muito empolgada com o movimento no chat, assim, eu queria acompanhar mais, tipo, agora enquanto você estava trazendo as perguntas, estava dando uma olhadinha, então eu fiquei muito feliz e eu vi bastante feedback positivo, fiquei muito feliz pelo feedback rápido do pessoal também. Carol, só um último pedido, porque tem galera que aqui travou o som para eles. Você consegue digitar no chat o número do documentário e o livro que você indicou para todo mundo poder aproveitar? Sim, agora, já faço isso, só um minuto. Olha, muito obrigada. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer todos vocês pela participação. Foi muito incrível, Carla. É muito orgulho, vou repetir mais uma vez o comentário, de ver as mulheres na área de TI. E foi incrível, sensacional. Eu acredito que vamos até a próxima. Vamos torcer para muito mais conteúdo junto com a Mentorama, certo? Sim, com certeza. Gente, ainda dá tempo para vocês aproveitar o nosso desconto de hoje. A área de UX Design é maravilhosa, tem espaço para todo mundo. E se você quer migrar, então clique no botão e aproveite a sua chance. Lembrando que até além do desconto de 66%, você pode concorrer um cupom de desconto de R$ 400. Então, gente, ainda dá tempo. Luana, tem um certificado, link para certificado aqui em cima no chat. Você consegue clicar e acessar, certo? Mas vou copiar e colar mais uma vez no chat para você poder aproveitar e não perder. Carla, mais uma vez, muito obrigada. Todo mundo adorou. Obrigada. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Aproveita o desconto. Tchau, tchau.